Fala pessoal, André Luiz por aqui, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar com vocês sobre a audiência de justificação. Uma audiência que foi trazida com o novo Código de Processo Civil. Muitos advogados ainda não fizeram uso desse procedimento, muitos advogados não conhecem, e para você, jovem advogado, que está em busca de uma concessão de tutela de urgência, de um liminar, essa talvez seja uma ferramenta adequada para você utilizar nesse momento. Bem, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um material no meu computador e vou compartilhar com vocês esse conhecimento que é de suma importância, é extremamente importante para você, principalmente você, jovem advogado. Então vamos lá. Olha só, audiência de justificação, rito comum, tá? Processo comum, a gente está falando aqui de justiça comum. Bem, que tipo de audiência é esta? Imagine a seguinte situação: você precisa requerer uma tutela de urgência, uma medida liminar para o seu cliente. No entanto, você só tem documentações superficiais e a argumentação era fraca. Infelizmente, muitas vezes a gente tem uma situação que não tem documentação, tem o documento físico para comprovar aquele direito. E muito provavelmente o magistrado irá indeferir a sua tutela. Por quê? Meus amigos, em breve eu vou disponibilizar um vídeo aqui sobre tutela de urgência, para você ter noção de como você conseguir com facilidade uma tutela de urgência. Mas vamos lá, imagine essa situação, você não tem documentação suficiente e muito provavelmente esse direito ele vai ser indeferido. Mas você tem testemunhas que presenciaram o fato e que podem comprovar, que podem fortalecer sua tese e dar segurança ao magistrado para que ele possa conceder essa tutela. Vamos lá. A audiência de justificação entra nesse momento. O artigo 300 do Código de Processo Civil fala sobre a tutela de urgência e o parágrafo 2º traz a previsão da audiência de justificação. É aquela justificação prévia. Então, meus amigos, é o seguinte: você não tem condições de comprovar isso via documento, você na petição inicial já faz o requerimento dessa audiência para poder comprovar o direito do seu cliente de forma prévia por meio de testemunha. Então você vai arrolar as testemunhas, 1, 2 ou 3 testemunhas para o fato controvertido ali, para comprovar, para passar segurança ao magistrado, dizer, ó, excelência, as 3 testemunhas elas visualizaram o acidente, o litígio, enfim, elas conseguem comprovar que o meu cliente estava correto, que o meu cliente tem direito, tá bom? Então, essa audiência ela serve para isso, esse é o tipo de audiência. Eu vou aqui responder aqui 8 perguntas acerca dessa audiência, que é muito interessante. A previsão da audiência eu já falei para vocês, artigo 300 do CPC. Eu vou fazer uma leitura breve aqui só do parágrafo 2º do que diz a lei realmente, tá? A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Veja, essa é a abertura para você requerer a tutela de urgência por meio de uma audiência de justificação, comprovando esse direito por meio de testemunhas, tá? Eu vou falar para vocês depois as cautelas que você precisa ter em relação às testemunhas, porque você precisa rolar, essa é uma responsabilidade do advogado, tá? Uma obrigatoriedade via de regra do advogado de arrolar as testemunhas que ele pretende ouvir, tá bom? E o tópico 3, a terceira pergunta, diz o seguinte: para que serve essa audiência? André, para que serve a audiência? Eu falei para você agora há pouco que é para comprovar um direito do autor que o magistrado, porventura, se sinta inseguro para conceder aquela tutela. Olha, veja só, você solicita uma tutela de urgência, eu vou só fazer uma breve observação aqui. Você solicita uma tutela de urgência. Quais são os requisitos que o magistrado ele precisa observar para conceder o direito, liminarmente? Vamos lá, de forma antecipada. A primeira coisa que ele vai observar: por que você precisa daquele direito? Por que ele deve conceder o direito a você, ao seu cliente? Então, é muito importante você
explicar muito bem na sua petição inicial por que o magistrado ele deve conceder o direito ao seu cliente. E o magistrado vai perguntar novamente, se eu conceder esse direito, quais são as consequências para a parte ré? Se as consequências para a parte ré forem irreversíveis, o magistrado muito provavelmente ele vai se resguardar, ele não vai conceder aquela tutela. Agora você precisa explicar para o magistrado que ele precisa conceder aquele direito liminarmente, porque se ele não conceder, os prejuízos que serão causados serão bem maiores para o autor, para o seu cliente. E claro, você vai mudar todo esse direito complementar por meio de documentos. E, na falta de documentos, você faz jus a essa audiência de justificação para provar o direito do autor por meio de testemunhas. Então vamos lá, pessoal. Quarta pergunta. Quem deve comparecer a essa audiência? É uma pergunta recorrente que a gente não escuta só em relação a essa audiência, a gente escuta quem deve comparecer à audiência de instrução, à audiência de conciliação, não é mesmo? Então, quem deve comparecer a esse rito processual? É importante ressaltar que ele é um rito processual similar à audiência de instrução, é tanto que algumas regras que são aplicadas na audiência de instrução serão aplicadas na audiência de justificação se a lei não prevê ou não trouxer previsão legal para algum procedimento nessa audiência. É muito importante você sempre observar isso, tá, pessoal? Isso não acontece só com essa audiência, mas alguns ritos processuais, alguns ritos especiais também serão aplicados nesses ritos algumas coisas do rito comum, tá? Quem deve comparecer? Quem deve comparecer à audiência? O advogado da parte, a parte autora, o advogado da parte ré, a parte ré, as testemunhas, enfim. Quando você solicita a audiência, você, parte autora, com o objetivo de comprovar o seu direito, é óbvio que é importante que você compareça. É obrigado? André, é obrigado que a parte autora compareça? Não, não é obrigado não, pessoal. Não é obrigado que a parte autora compareça, não é obrigado que o advogado compareça, mas, no mínimo, o advogado da parte autora esteja presente para fazer perguntas à testemunha, para comprovar o direito para o magistrado, para convencer o magistrado do direito. Se você não estiver presente nesse rito processual, nesse momento, eu tenho certeza que o seu direito ele vai ser, ou ele vai cair por terra, ou muito provavelmente o magistrado ele vai abrir mão na colheita da prova, ele pode fazer isso, tem previsão legal para isso. O artigo 362, parágrafo 2º, dá previsão, dá essa discricionariedade ao magistrado, porque veja só, você solicita o direito, não comparece ninguém. Então o maior interessado era a parte autora e ele não compareceu. O magistrado pode simplesmente abrir mão dessa colheita de prova. Mas, digamos o seguinte, que a parte autora compareceu, o advogado da parte autora, e a parte ré e o advogado da parte ré não compareceram. A audiência pode prosseguir? Sim, ela pode prosseguir. Tem uma ressalva aqui interessante, que só não pode prosseguir essa audiência só não pode acontecer caso a parte ré não seja citada. Então, se ela não for citada, aí você, advogado da parte ré, fique atento para isso. Se porventura a parte autora solicitar essa audiência e você, como advogado da parte ré, precisa observar se ele foi citado, se o seu cliente foi citado. Se não houve citação, meu amigo, essa audiência não pode acontecer. Então fique atento. Mas a parte ré foi citada. Só compareceu o advogado da parte autora. A audiência prossegue? Prossegue normalmente. Tá, tudo bem, André. Digamos aí que todo mundo compareceu. Normal. A parte autora vai fazer perguntas, o juiz vai fazer perguntas às testemunhas e ele tentará comprovar o direito dele. Normal, tá? A diferença aqui, pessoal, que eu vou explicar para vocês agora um pouco mais à frente, eu vou seguir o rito das perguntas aqui para não ficar bagunçado. Mas existe uma pequena diferença em relação à audiência de instrução, no que diz respeito à oitiva das testemunhas, tá? Vou falar para vocês. Qual o prazo para rolar as testemunhas? Eu sempre digo para os meus amigos,
os meus colegas, pessoas que tiram dúvida comigo, em relação a prazo processual, é sempre importante você observar o prazo que é fixado pelo juiz no despacho. Então observa, tá? Não tem prazo previsto em lei para esse rito processual no que diz respeito à testemunha. Mas como ela recebe de forma subsidiária as regras do rito comum, você aplica os 15 dias. Caso o magistrado ele não detalhe isso no despacho. Então sempre observe o despacho do magistrado. Muito importante, tá, pessoal? Caso contrário, 15 dias normal, tá bom? E aí segue a regra de arrolamento das testemunhas, tá? A intimação da testemunha, normal, ou por AR, pelo correio, ou você faz a sua cartinha lá do escritório, a intimação do escritório de forma formal, envia para o cliente dá a ciência, você retorna essa carta para o escritório, junta ao processo com no mínimo 3 dias de antecedência da audiência. O mesmo procedimento. Beleza, André. A parte ré, ela pode arrolar testemunhas? É uma pergunta interessante nessa audiência. A gente está falando aqui de um rito que é similar ao rito da audiência de instrução, mas não é igual, tá, pessoal? Tem suas especificidades. Bem, se a parte ré pudesse arrolar testemunhas, não seria um rito processual para comprovar um direito liminar do autor. A gente está falando aqui de uma audiência que dá o direito ao autor comprovar o seu direito em relação àquele requerimento de tutela de urgência, tá? O direito liminar do autor. Então, o réu ele não pode arrolar testemunhas. Nesse momento processual, quem arrola as testemunhas é a parte autora. Ah, tudo bem, André, mas a parte ré, ela pode fazer perguntas às testemunhas que foram arroladas pela parte autora? Sim, perfeitamente. É o direito ao contraditório, ampla defesa, tá? Ou a parte autora ela precisa fazer perguntas. Daí a importância do comparecimento de pelo menos do advogado da parte ré, tá bom? Então a parte ré ela precisa fazer perguntas às testemunhas que foram arroladas pela parte autora, até para dizer, excelência, o direito fica claro. As testemunhas, porventura, aí, nesse caso, vamos dizer um caso hipotético, as testemunhas, elas não estavam presentes, elas não conseguem descrever o fato. Então, é muito importante que as partes compareçam. Você, como advogado, oriente os seus clientes. Tá bom, pessoal? Uma dica prática aí, muito importante. Bem, eu deixei aqui por último uma observação acerca dessa audiência, para você observar o que está previsto lá no artigo 455 do Código de Processo Civil. Isso aqui determina todas as regras de intimação das testemunhas. Via de regra, é obrigação, como havia dito, do advogado intimar as suas testemunhas. E aí tem algumas exceções que você precisa observar nesse dispositivo legal. Meus amigos, o conteúdo de audiência de justificação é esse. Eu consegui falar com vocês aqui de que tipo de audiência é esse, que rito processual onde está previsto. Eu falei para vocês que está previsto no artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, para que serve, quem deve comparecer. Caso ninguém compareça nesse rito processual, aí tem a consequência, o juiz ele tem a discricionariedade de determinar a dispensar a colheita da prova. Qual o prazo para rolar as testemunhas? Então eu falei para vocês que em caso de ausência de determinação judicial no despacho, você segue o prazo de 15 dias, normal, para o rito comum. A parte ré ela pode arrolar as testemunhas, isso a gente também falou também. Tá? Então o conteúdo é esse, meus amigos, a audiência de justificação extremamente importante para você, extremamente importante para você jovem advogado, você que está em busca de uma tutela de urgência para o seu cliente. O cliente ele simplesmente não pode esperar até a audiência de instrução, pessoal. Ele não pode esperar. Se você tem condições de comprovar esse direito por meio de testemunha, solicite na exordial, lá na primeira petição que você vai ajuizar, já solicita
Caso o magistrado não entenda, não consiga ou não tenha provas suficientes para deferir a tutela de urgência, requer que seja designada a audiência de justificação para comprovar o direito por meio de testemunha. Então já pede lá, tá, pessoal? Já pede na exordial, extremamente importante isso. Não deixa o teu cliente desguarnecido, tá? Mostra realmente que você está a par do assunto, que você tem meios, que você é um advogado preparado. Meus amigos, se você gostou do conteúdo, clica em gostei aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ajuda demais, ajuda mesmo, pessoal. É um projeto que está iniciando, então vamos colocar esse projeto para frente, tá bom? Grande abraço para você, fica com Deus e tudo de bom.